2025 acabou. Meu Deus, esse ano passou voando. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram os 13 livros que eu li durante todo o ano. Eu confesso que eu queria que fosse uma quantidade maior de livros, viu? Eu li bastante, só 13 livros, mas aí eu entendi qual é o meu problema. Eu começo muito livro e não termino. Então, como meta para 2026, eu me comprometo nesse vídeo a terminar os livros que eu leio. Enfim, se você não me conhece, eu sou a Carol, aqui do Cristã Descomplicada. E o meu objetivo é descomplicar sua vida de oração, de leitura da Bíblia, a sua vida com Deus. Se você quer conhecer ferramentas, conteúdos que vão te ajudar na sua jornada com Deus, é só se inscrever no canal e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo, tá? E ó, todos os links de todos os livros vão estar aqui na descrição se você ficar interessado em comprar, em ler algum desses livros. E é muito importante que você use o link que está na descrição, porque esse link tem uma comissão. Você não vai pagar nada mais por isso, mas eu vou receber uma pequena parte da sua compra e isso vai ajudar cada vez mais aqui os projetos do canal. E é importante que você use o link, tá? Sem mais delongas, vamos lá para os livros. O primeiro livro que eu li no ano de 2025, todo mundo me zoou, fui julgada, mas foi o livro Morri para Viver, da André Surak. Esse livro é um livro polêmico. Eu lembro que o que me fez ler esse livro foi que eu estava passando pelo Twitter. Colocaram um trecho lá desse livro falando sobre André Surak, zoando. Eu fiquei tão curiosa porque eu falei, meu Deus, qual o contexto disso? Tá totalmente sem contexto, pode ter qualquer tipo de interpretação. Aí eu falei, bom, eu vou ler eu mesma e eu vou descobrir o que ela escreveu nesse livro. Assim, foi interessante, mas algumas coisas eu li e eu pensei assim, caramba, ela voltou para tudo aquilo que ela tava querendo fugir, e aí eu fiquei triste. Talvez se ela tivesse, o pensamento que eu tive, né? Talvez se ela tivesse ido para uma igreja um pouco mais saudável e que não quisesse tanto explorar a imagem dela, mas sim estivesse preocupado de verdade com a alma dela, eu acredito que ela teria tido um outro rumo, sabe? Enfim. Tem algumas frases que me impactaram, eu anotei algumas, mas assim, eu deixo a recomendação. É interessante se você gosta de ver sobre biografias de pessoas. Tem algumas histórias bem cabulosas ali. No final, eu dei 3 estrelas para esse livro. O segundo livro que eu li foi Um Ano em 12 Semanas. Esse livro ele fala muito sobre produtividade, enfim, eu gostei da ideia, do conceito, ele foi maravilhoso. De, ao invés da gente olhar para o nosso ano com 12 meses, a gente olhar para o nosso ano como 12 semanas. Ele começa a explicar o porquê cientificamente, neurologicamente, isso vai ser muito mais eficiente para os nossos planos e projetos. E assim, eu amei, foi um livro que me ajudou muito a tirar muitas coisas do papel, só que eu tive muita dificuldade em implementar esse método das 12 semanas. Em 2026 eu vou continuar tentando colocar em prática, mas eu acho que eu tive muita dificuldade. Eu ainda estou muito acostumado com esse ano em 12 meses. Foi difícil mudar um pouco isso. Mas é um livro muito legal, tem muitas dicas interessantes e orientações de produtividade. Então, se você quiser ser um pouco menos planejador e ter um pouco mais de ação, eu acredito que esse livro vai ser legal para você. Eu dei 5 estrelas. O terceiro livro que eu li é um romance, Uma Herança de Amor, o primeiro livro. Esse livro eu já tinha lido muito no passado, quando eu era adolescente, lá pelos meus 14 anos, e fazia muito tempo que eu não lia. E também, quando eu li, eu era uma adolescente, talvez. Eu acho que eu não entendi muito a profundidade de algumas coisas, e revisitar esse livro foi muito legal para mim. Revisitar a Amanda, que é a personagem principal, foi como se eu estivesse reencontrando uma amiga antiga, sabe? Foi muito, muito interessante. E tem uma cena específica dela com a mãe dela que foi muito impactante para mim. Ali eu consegui refletir que as duas personagens elas passaram por muita coisa na vida e aquele momento é um momento muito bonito. É um romance muito leve, muito legal. Eu gostei muito e fazia muito tempo que eu não lia romance, sério. Eu tava muito tempo sem ler romance e voltar com esse livro foi muito, muito bom. Eu dei 4 estrelas por conta de alguns detalhes do roteiro mesmo, da narrativa, que eu não gostei muito, mas é um livro muito bom. Se você gosta de romance cristão, que tenha valores, enfim, eu acredito que você vai gostar. O quarto livro que eu li foi da nossa querida Agatha Christie, que eu amo, maravilhosa, O Mistério do Trem Azul. Gente, eu amo os livros da Agatha Christie, pra mim são os melhores que tem. E todo livro dela é assim, né? Começa confuso, começa bagunçado, você quase pensa em desistir porque tá muito estranho, mas aí de repente acontecem coisas que vão te prendendo. A impressão que eu tenho é que os livros dela começam com muita coisa já. Um monte de nome de personagem, um monte de cenário, um monte de lugar e você fica assim meio perdido. Mas é importante você continuar, não desistir, que aí você vai ver que os livros dela são top. E acontece o mesmo com esse. A personagem, a Catherine, ela me encantou. Eu achei ela um doce, uma pessoa assim tão
exemplar, eu gostei muito dela. E eu acredito que o Poirot também gostou. Esse livro, ele deixou algumas coisas meio óbvias, tipo, eu matei quem era o cara do mal muito rápido, mas a maneira com que as coisas foram se desenvolvendo foi bem legal, é uma história bem envolvente. Você já leu algum livro da Agatha Christie? Se você já leu, qual que você acha que é o melhor? Sério, conta pra mim aqui nos comentários. O quinto livro que eu li é Possível Comunicar-se com os Mortos, do Hernandes Dias Lopes. Esse livro, ele é curto, bem rápido, mas o Hernandes Dias Lopes, ele explica muito bem o porquê tentar se comunicar com os mortos é algo que não agrada a Deus. Ele usou o caso de Saul quando tem aquele momento onde ele vai consultar, né, como que é o nome mesmo dela? Não lembro. Mas ele usa esse trecho específico, começa a explicar alguns pontos, eu achei muito legal. É muito curto. E alguns pontos negativos é porque é um livro tão antigo, a linguagem tá tão quadrada, tão antiga, que teve horas que era um pouco difícil a leitura. Se você quiser entender um pouco desse assunto, é legal. Só que ele não é para você se aprofundar no assunto. Eu gosto de ler as coisas do Hernandes Dias Lopes. Você já leu algum livro dele? O sexto livro que eu li, que eu comecei a ler em 2024 e fui terminar em 2025, é o Wicked Church. Esse livro, ele é interessante, ele fala muito sobre a cultura do discipulado. O autor, ele começa a explicar como ele inseriu isso dentro da igreja dele e durante toda a vida dele. Eu gostei bastante, inclusive até esse ano vai ser o ano do discipulado lá na minha igreja, então ter esse livro como contexto é bem legal. Só que assim, eu acho que teve momentos em que o autor ele começou a contar tanta história, que tinha hora que tava chato já. Tinha hora que a história era legal, mas tinha hora que tava maçante, eu li assim, meu Deus. Enfim, é um livro legal, mas se talvez não fossem essas histórias, eu daria 5 estrelas, mas eu dei 4. Eu acredito que todo cristão deveria ler esse livro, sabe? Porque ele fala muito sobre o que é ser discípulo e fazer discípulos. Então, eu deixo aí a minha recomendação. O sétimo livro, e ele foi o favorito do ano. A Síndrome da Boazinha. Esse livro me pegou de jeito. Esse livro ele fala sobre pessoas que têm dificuldade de dizer não, que gostam de agradar os outros, que muitas vezes se anulam para fazer a vontade dos outros. Eu fui lendo esse livro e compreendendo coisas que eu precisava melhorar em mim. Esse livro não é um livro cristão, mas foi um livro que mexeu muito comigo, inclusive na minha vida espiritual. Esse livro foi um soco que eu precisava ter no ano de 2025, de pôr alguns limites, de pôr alguns limites em mim mesma e em como os outros me tratavam. E se você tem essa mesma dificuldade de falar não, você até fala não, mas você fica se sentindo com a consciência pesada depois, meu, lê esse livro. Lê esse livro, você vai ver, você vai falar assim, caramba, vou mudar. E ele é um livro também que ajuda muito na questão psicológica, tá? Ele tem esse viés meio terapêutico. Eu gostei muito, de verdade. É o meu livro favorito do ano de 2025, sem pensar duas vezes. O oitavo livro que eu li foi Leia para Liderar. Esse livro é um livro para você aprender a ler livros. É curioso, mas ele começa a falar sobre a importância da leitura. Tinha muita coisa ali batida que eu já sabia por ter uma vida de leitura, então você acaba pegando essas coisas, algumas dicas, truques, enfim. Só que ele me fez organizar melhor a minha vida da leitura, então eu gostei disso. Dei 4 estrelas porque ele é um livro realmente muito bom, mas talvez se eu não tivesse uma vida de leitura e tal, talvez eu daria 5 estrelas, porque ele tem algumas coisas que realmente são bem batidas, mas foi útil, tá? Então, se você quiser organizar melhor a sua vida de leitura e tudo mais, fazer planos de ação, eu acho que ele é legal para isso. O nono livro que eu li foi o Da Pornografia para a Luz, do Cid Marques, que é do pessoal do Ministério Vida Pura. Em 2019, eu já tinha lido esse livro. Eu estava passando pelo processo do Ministério Vida Pura. Então eu tive uma visão sobre esse livro. Eu não gostei de muita coisa que tinha escrito, eu achei que era baboseira muita coisa que estava escrita, mas hoje, depois de já um tempo andando em liberdade sobre esse assunto de pornografia, eu li o livro de novo com outros olhos. E eu concordei com 99% de tudo que estava escrito. É uma leitura, assim, que se você quiser aprender sobre, se aprofundar, se você é líder, se você está querendo lidar com isso, ou se você está querendo ajudar pessoas ao seu redor que estão passando por esse assunto da pornografia, eu deixo essa recomendação. Ele é muito bom, é um livro muito rico e eu acredito que é o melhor livro que tem hoje no mercado para falar sobre isso, viu? Com uma perspectiva cristã. Aliás, eu vou deixar outra pergunta aqui. Você conhece o Ministério Vida Pura? Você
conhece eles. Eles foram incríveis na minha vida e eu sempre recomendo para todo mundo que esteja sofrendo com a pornografia. Eu deixo sempre a minha recomendação deles, porque eles são corretos no que eles fazem. O 10º livro foi O Experimento do Amor Verdadeiro. Eu vi essa recomendação nos vlogs da Doris Balmer, sabe? Não sei se você conhece ela. E a premissa, a ideia, me cativou. Eu achei muito interessante. Alguns pontos que me deixaram meio assim, não muito confortável, é porque o livro às vezes é muito explícito. Ele às vezes tem muita. Tinha uma linguagem às vezes um pouco chula, alguns palavrões, isso foi me incomodando um pouco. Só que a ideia é o quê? Uma moça que ela é uma escritora muito famosa, ela escreve muitos livros de romance, mas a vida dela romântica é uma droga. E aí eles decidem criar um reality show para que ela encontre o amor verdadeiro dela. Fazem um experimento do amor verdadeiro, mas muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho, é muito divertido, é muito legal. Eu gostei muito, só me pegou essa parte mesmo de ser um pouco mais explícito e de ter algumas horas, algumas linguagens muito baixas, assim, então isso me incomodou, não me senti muito confortável nesses momentos. Mas fora isso, foi uma leitura bem legal. Eu deixo a recomendação? Não deixo a recomendação, principalmente se você for uma mulher cristã. Mas eu já estou avisando isso antes, sabe? Porque eu acredito que existem livros que são bem melhores para a gente ler nesse sentido, que não perdem em nada na criatividade e no romance. O 11º livro que eu li, me julgue de novo, foi o livro Flor de Lis, A Pastora do Diabo, do Ulysses Campbell. Eu gosto muito do Ulysses, de tudo que ele faz, das entrevistas que ele dá. Eu gosto muito dele, assisto vários podcasts que ele vai. E eu sempre tive vontade de ler um livro dele. Comecei pelo da Flor de Lis. E esse livro me deu nojo, me deu ânsia de vômito, me revirou o estômago. É horrível ver o que pessoas que têm uma notoriedade, principalmente no mundo gospel, o que elas fazem por trás das cortinas. Ele é um o jornalista, ele foi atrás dos fatos, ele foi atrás das histórias e você descobrir as coisas que aconteciam nos bastidores é nojento. E aí, enquanto eu lia esse livro que conta a história da Flor de Lis, todo o contexto familiar dela, desde quando ela era muito jovem, pobre, anônima, até quando ela chegou no estrelato, na fama lá de ser mãe de 50 filhos, conta toda essa trajetória dela e conta também histórias secundárias que são muito interessantes também. Quando eu li esse livro, o que me trouxe a ideia? Caramba, ela veio à tona, mas e quantas pessoas estão como ela, ou pior do que ela e da família dela, usando os púlpitos, usando uma relevância e falando em nome de Deus, né? Mas a vida tá talvez até pior do que ela. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a orar no sentido de Deus, faz uma limpa, sabe? Revela o que está oculto, que essas pessoas que talvez estejam fazendo a mesma coisa que a Flor de Lis fazia, percam influência, sabe? Porque isso escandaliza o evangelho e é um livro nojento. E quer saber? Eu não recomendo pra ninguém, tá? Se você quiser ler, por sua conta e risco. O 12º livro que eu li é o Você de Novo. É um livro de romance também. Também me pegou nos mesmos pontos que o Experimento do Amor Verdadeiro. É um romance legal, interessante. Eu gostei da personagem principal, eu simpatizei com ela. Só que é um livro muito explícito, tem algumas coisas muito fortes e, caramba, eu só queria ler um livro de romance e isso acabou me irritando um pouco. Fora que também, quando chegou um pouco no final do livro, tava tanta enrolação que eu já tava irritada, eu tava quase abandonando. Se não fosse por eu ter já lido uns 80% do livro, eu teria abandonado. A trama são duas pessoas que acabam tendo encontros e desencontros ao longo da vida. E aí desenvolve uma amizade, tem um interesse amoroso, mas aí tem algumas dificuldades no meio do caminho que se eles quiserem ficar juntos, eles vão ter que superar muitos obstáculos. Eu achei legal sobre persistência, sobre o tempo certo das coisas. Eu fiquei refletindo muito nisso, porque quando eles se conheceram até rolar alguma coisa, demorou tanto tempo, mas tanto tempo. É um entretenimento, é para passar o tempo. Mas como eu falei, essas coisas de ser muito explícito e ter muito palavrão muitas vezes, isso me pegou. E se não tivesse isso, eu teria dado uma nota maior. Eu dei 3 estrelas. E o 13º, o último livro que eu li, mas antes de eu falar o último livro, não esquece de se inscrever nesse canal,
curte esse vídeo, manda esse vídeo para algum amigo que talvez você ache que vai gostar de ver essa lista. E eu também quero que você comente aqui qual desses livros que mais chamou a atenção e você vai querer ler nesse novo ano de 2026. E vamos lá, o 13º livro que eu li em 2025 foi A Máfia dos Mendigos, do Iago Martins. Cara, esse livro também foi um livro favoritado, um livro que mudou a minha visão de mundo, um livro que me impactou. É o segundo livro do Iago Martins que eu leio, o primeiro que eu termino. Eu já tenho muito tempo que eu tô lendo O Alvorecer dos Deuses, e eu ainda não terminei porque eu acho que é um livro com uma linguagem muito rebuscada, meio difícil até. E eu já não senti isso no Máfia dos Mendigos. Eu achei que a linguagem foi muito acessível, foi muito fácil de entender. E a premissa é o quê? O Iago Martins é um pastor e ele fez um experimento social onde ele, por um ano, ficou morando na rua. Ele vivia a vida dele normal e na hora de dormir, ele ia pra rua para dormir junto com os mendigos, para entender o que eles pensam, o que eles falam, como eles agem. E nisso ele acabou descobrindo muita coisa, ele acabou descobrindo que talvez a maneira com que nós fazemos caridade não seja eficaz. Ele propõe vários pensamentos, vários questionamentos que de verdade me fizeram mudar muitas opiniões que eu tinha consolidado durante toda a minha vida. Coisas que eu achava que eram verdade, mas eu nunca passei na pele. Então, ver o relato de uma pessoa que de fato foi morar na rua, ficou lá junto com os mendigos, conversava com eles, estava infiltrado no meio deles, me fez repensar sobre muita coisa. Eu acredito que todos os líderes, todos os cristãos que têm aquela questão de querer servir o social, sabe? Vamos entregar marmitas, vamos entregar sopas para os mendigos, vamos fazer essas coisas. Seria muito interessante ler esse livro, de verdade, porque talvez te ajude a fazer essas ações sociais de uma maneira um pouco mais eficaz e não só alimentar a fome da barriga, mas também pensar em como alimentar a fome espiritual dessas pessoas. É um livro onde o Iago bota o dedo na ferida, ele fala muitas verdades duras que nós como sociedade às vezes queremos ignorar. Ele aponta todos os culpados, inclusive a gente que está lendo, e é um livro que faz refletir muito. Foi também um livro favorito de 2025. E agora eu quero saber quais livros você leu no seu ano de 2025? Qual livro foi o seu favorito em 2025? E se você não leu nenhum livro em 2025, fica aí, pô, o convite, leitura é maravilhoso, 2026 está aí, e os links para você adquirir os livros estão na descrição, não perde tempo, compra um livro e vai ler. Eu sou a Carol, esse é o Cristã Descomplicada, e o meu objetivo é descomplicar a sua vida com livros.